Com as bênçãos de Deus, damos início à 44ª sessão ordinária da 9ª legislatura. Solicito ao vereador Sadraque fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Boa noite a todos. Aqueles que são sábios reluzirão como o fulgor do firmamento, e aqueles que conduzem muito a justiça serão como as estrelas para todo sempre. Daniel, capítulo 12, versículo 3. Solicito a vereadora Sara Lima fazer uma leitura de um trecho do artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Artigo 6º. Todo ser humano tem o direito de ser, em todos os lugares, reconhecido como pessoa perante a lei. Solicito ao vereador Paulinho Bola fazer uma leitura de um artigo do Estatuto dos Direitos da Criança e do Adolescente. Artigo 19b. A criança e o adolescente em programa de acolhimento institucional ou familiar poderão participar de programa de apadrinhamento. Parágrafo 1º. O padrinhamento consiste em estabelecer e proporcionar à criança e ao adolescente vínculos externos à instituição para fins de convivência familiar e comunitária e colaboração com o seu desenvolvimento nos aspectos social, moral, físico, cognitivo, educacional e financeiro. Solicito aos vereadores que registrem as suas presenças no sistema. Coloque em discussão a ata da 43ª sessão ordinária da 9ª legislatura, realizada dia 16 de março de 2026. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloque em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Está aprovada a ata da 43ª sessão ordinária. Coloque em discussão a ata da 49ª sessão extraordinária, na 9ª legislatura, realizada dia 16 de março de 2026. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloque em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Está aprovada a ata da 49ª sessão extraordinária. Leitura do expediente recebido do Poder Executivo. Projeto de Lei número 13, 2026, que dispõe sobre a Declaração Municipal de Direitos da Liberdade Econômica e institui normas relativas à livre iniciativa, ao livre exercício de atividade econômica e à atividade regulatória do município e de outras providências. Projeto de Lei número 14, 2026, institui a Lei Geral do Microempreendedor Individual, microempresas e empresas de pequeno porte do município de Alumínio. Projeto de Lei número 15, 2026, que dispõe sobre a autorização para remanejar, transpor e transferir. Projeto de Lei número 16, 2026, dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional especial. Resposta dos requerimentos. Números 77, 78 a 81, 83 a 94, 96 a 105, 108, 109 e 111. Ofício número 172, 2026, solicitando a retirada da devolução do projeto de lei número 9, 2026, de autoria do Executivo. Leitura do expediente recebido dos senhores vereadores. Projeto de Lei número 26, 2026-L, de autoria do vereador Paulinho Bola, que dispõe sobre a vedação de tratamento discriminatório entre os profissionais de saúde nas unidades de saúde públicas e privadas do município de Alumínio e de outras providências. Projeto de Lei número 27, 2026-L, de autoria do vereador Eduardo, que introduz o artigo 2A, a Lei da Lista de Médicos nos Plantões. Projeto de Lei número 28, 2026-L, de autoria do vereador Paulinho Bola, que reconhece e regulamenta no âmbito do município de Alumínio. Projeto de Lei número 28, 2026-L, de autoria do vereador Paulinho Bola, que reconhece e regulamenta no âmbito do município de Alumínio a prerrogativa dos fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais de solicitar exames complementares, em conformidade com as resoluções do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional e de outras providências. Projeto de resolução número 10, 2026, autoria da mesa, que autoriza o Poder Legislativo a realizar a doação de bens inservíveis para a Associação de Pais e Amigos Excepcionais de Mairinque. Projeto de resolução número 11, 2026, de autoria da mesa, que autoriza o Poder Legislativo a realizar a doação de bens inservíveis para a Sociedade São Vicente de Paula. Comunico o recebimento das emendas números 18 a 39, todas de autoria do vereador Eduardo, ao projeto de lei número 8, 2026, do Poder Executivo. Solicitação de arquivamento das emendas números 1 a 17, todas de autoria do vereador Eduardo, ao projeto de lei número 8, 2026, do Poder Executivo. Solicitação de arquivamento do projeto de lei número 25, 2026-L, de autoria do vereador Paulinho Bola. Solicito ao secretário vereador Léo Pstila que faça a leitura dos requerimentos. Requerimento 170/2026. Excelentíssimo presidente, senhores vereadores,
Requeiro à mesa, ouvido o plenário, que seja respeitado 1 minuto de silêncio e consignado em ata voto de pesar pelo falecimento do senhor Luiz Castro, ocorrido no dia 20/3 de 2026. Requeiro ainda que seja dado conhecimento à família, transmitindo as nossas condolências. Sala das Sessões, plenário vereador Orlando Silva, 20 de março de 2026, Cislene, Jean Delite, Raimundo, professor Gediel, Sadraque, Paulinho Bola, Eduardo, Sara Lima, Léo Pistila, vereadores. Requerimento 176/2026. Excelentíssimo senhor presidente e senhores vereadores, requeiro à mesa, ouvido o plenário, seja respeitado 1 minuto de silêncio e consignação em ato de voto de pesar pelo falecimento do senhor Lúcio José da Rocha, ocorrido no dia 20 de março de 2026. Requeiro ainda seja dado conhecimento à família, transmitindo as nossas condolências. Sala das Sessões, plenário vereador Orlando Silva, 22 de março de 2026, professor Gediel de Carvalho, vereador. Passamos a respeitar agora 1 minuto de silêncio pelo falecimento do senhor Luiz Castro e o senhor Lúcio José da Rocha. Solicito ao secretário vereador Léo Pistila que faça a leitura dos demais requerimentos. Requerimento 159/2026. Excelentíssimo senhor presidente e senhores vereadores, excelentíssima senhora prefeita do município de Alumínio, considerando que o vereador que este subscreve no uso de suas atribuições legais, vem respeitosamente à presença de vossa excelência, requerer que sejam realizados serviços de roçada e limpeza na rua José de Nicolau de Moraes, no trecho que se estende até a torre, bem como nas ruas adjacentes, especialmente na rua Ezequias Raimundo e na rua Altina Maria das Dores, ambas localizadas no bairro Itararé. Considerando que tal solicitação se faz necessária, tendo em vista que os munícipes procuraram este gabinete relatando a situação do mato alto nas referidas vias, o que vem gerando grande preocupação, principalmente quanto ao risco de aparecimento de animais peçonhentos, podendo colocar em perigo a segurança e a saúde dos moradores da região. Diante do exposto, solicita-se a adoção de providências cabíveis com a maior brevidade possível. Requeiro à mesa, ouvido o plenário, seja oficiado a senhora prefeita municipal, solicitando o seguinte pedido de informações. 1. O Executivo poderia solicitar ao setor competente que programe em caráter emergencial a roçada nas ruas acima citadas? Se sim, quando? Se não, por quê? Sala das Sessões, plenário vereador Orlando Silva, 18 de março de 2026, Paulinho Bola, vereador. Requerimento 160/2026. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, excelentíssima senhora prefeita do município de Alumínio, considerando que o vereador que este subscreve no uso de suas atribuições legais e regimentais vem respeitosamente à presença de vossa excelência requerer que seja realizada com a máxima urgência a roçada e a limpeza de vegetação existente na rua Luiz Martins, localizada no bairro Jardim Olidel, ao lado da Escola Figueroa, considerando que justifica-se o presente requerimento, tendo em vista que há uma área pertencente à municipalidade nas imediações da referida escola, a qual se encontra com vegetação alta e sem manutenção adequada. Tal situação vem gerando grande preocupação aos moradores da região, pais de alunos e demais munícipes que transitam pelo local. Ressalta-se que o estado atual da área favorece a proliferação de animais peçonhentos, representando risco iminente à segurança e à saúde das crianças, dos pais que frequentam a escola, bem como dos moradores vizinhos. Diante do exposto, solicita-se a adoção de providências cabíveis com a maior brevidade possível, a fim de garantir a segurança, o bem-estar e a qualidade da vida da população local. Requeiro à mesa, ouvido o plenário, seja oficiada a senhora prefeita municipal, solicitando o seguinte pedido de informações. O Executivo poderia solicitar ao setor competente que programe a roçada no local indicado acima, com a máxima urgência? Se sim, quando? Se não, por quê? Sala das Sessões, plenário vereador Orlando Silva, 18 de março de 2026, Paulinho Bola, vereador. Requerimento 161/2026. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, excelentíssima senhora prefeita do município de Alumínio, considerando que, nos termos regimentais, vem por meio deste, requerer a vossa excelência que seja realizado por meio do setor competente da administração municipal um estudo técnico visando a readequação do estacionamento do centro de fisioterapia localizado no bairro Jardim Olidel, considerando que a presente solicitação se faz
se justifica em razão da necessidade de melhor atender os munícipes que utilizam os serviços de fisioterapia, especialmente aqueles com dificuldade de locomoção, como idosos, pessoas com deficiência ou pacientes em reabilitação. Considerando que sugere-se que o estudo avalie a possibilidade de remanejamento ou reestruturação do estacionamento existente com a criação de vagas acessíveis mais próximas da entrada da unidade, garantindo maior segurança, comodidade e acessibilidade aos usuários. Diante da relevância da medida para a qualidade do atendimento público e a inclusão dos munícipes, aguarda-se o atendimento deste requerimento. OBS. Abaixo segue uma foto para ilustrar minha solicitação. Requeiro a mesa ouvido plenário seja oficiado a senhora prefeita municipal solicitando o seguinte pedido de informações. O executivo poderia solicitar um estudo técnico para a readequação do estacionamento do centro de fisioterapia localizado no bairro Jardim Olidel? Se sim, quando? Se não, por quê? Sala das sessões, plenário vereador Orlando Silva, 18 de março de 2026, Paulinho Bola, vereador. Requerimento 162/2026. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, excelentíssima senhora prefeita do município de Alumínio, considerando que o vereador que este subscreve, no uso de suas atribuições legais, vem respeitosamente à presença de vossa excelência, requerer que seja providenciado com a máxima urgência o reparo de um buraco localizado sobre a tampa de um bueiro situada na travessa da rua José Pires de Arruda, mais precisamente na travessa Cesarino Marciano, localizado no bairro Granja Modelo. Ressalta-se que o referido buraco se encontra em processo de ampliação ao redor da tampa de bueiro, o que vem ocasionando riscos à segurança de pedestres e condutores de veículos que transitam pelo local, podendo causar acidentes, danos materiais e quedas. Diante do exposto, solicita-se a realização de devidos reparos, visando garantir a segurança e bem-estar da população. Requeiro a mesa, ouvido plenário, seja oficiado a senhora prefeita municipal, solicitando o seguinte pedido de informações. O executivo poderia solicitar ao departamento de obras que faça os reparos necessários nessa boca de lobo? Se sim, quando? Se não, por quê? Sala das sessões, plenário vereador Orlando Silva, 18 de março de 2026, Paulinho Bola, vereador. Requerimento 163/2026. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, excelentíssima senhora prefeita do município de Alumínio, considerando que a função constitucional de fiscalização atribuída ao Poder Legislativo, garantindo a correta aplicação dos recursos públicos, considerando que a roçagem urbana é um serviço essencial, previne a proliferação de animais peçonhentos, combate os insetos transmissores de doenças, além de contribuir para a segurança e mobilidade urbana, considerando que há diversas reclamações sobre os serviços de roçagem realizados no município, requeiro a mesa ouvido plenário seja oficiado à senhora prefeita municipal, solicitando o seguinte pedido de informações. 1. Cópia integral do contrato administrativo com a empresa responsável pela roçada. 2. Cópia dos relatórios de execução dos serviços detalhados mês a mês no ano de 2026, locais exatos onde foram realizados os serviços de roçada, cronograma executado, quantidades de metros ou quilômetros roçados por mês. 3. Cópias dos relatórios de medição ou cronograma que deram origem aos pagamentos efetuados pela Prefeitura no ano de 2026. 4. Qual a quantidade de funcionários registrados na empresa que presta serviço de roçagem, jornada diária de trabalho dedicada ao município. Sala das sessões, plenário vereador Orlando Silva, 18 de março de 2026, Paulinho Bola, vereador. Requerimento 164/2026. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, o presente requerimento se justifica em razão de demandas apresentadas por moradores da localidade Rua Maria José de Lourdes, bairro Irema, tendo em vista que a via já possui denominação oficial, porém ainda não conta com placa de identificação, o que dificulta a localização por parte dos munícipes, visitantes e serviços essenciais, como ambulâncias e entregas. Além disso, a rua encontra-se necessitando de serviço de roçada e limpeza, situação que compromete a segurança, a mobilidade e o bem-estar dos moradores, além de contribuir para o acúmulo de sujeiras e possível proliferação de animais peçonhentos. Dessa forma, busca-se obter esclarecimentos e providências por parte do Poder Executivo, garantindo melhores condições à população local. Requer a mesa ouvido plenário seja oficiado a senhora prefeita municipal, solicitando o seguinte pedido de informações. 1. Por qual motivo ainda não foi providenciada a instalação da placa de identificação da via denominada Rua Maria José de Lourdes, já oficialmente nomeada? 2. Se há previsão para a instalação da referida placa. 3. Se há cronograma para a realização de serviços de roçada e limpeza na referida via. 4. Caso não haja, que informe quando tais serviços serão realizados. Sala das sessões, plenário vereador Orlando Silva, 18 de março de 2026, Sara Lima, Paulinho Bola, vereadores. Requerimento 165/2026.
Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, tendo em vista que a rua Comendador Pereira Ignácio, bairro Vila Industrial, se encontra com asfalto deteriorado, com buracos, comprometendo a segurança de pedestres. Requeiro a mesa ouvido do plenário seja oficiada a senhora prefeita municipal, solicitando o seguinte pedido de informações. 1. A quem compete oficialmente a manutenção da rua citada. 2. Caso a responsabilidade seja da empresa CBA, quais providências a Prefeitura tem tomado para fiscalizar e garantir que o serviço seja concluído corretamente? 3. Se for responsabilidade da CBA, a Prefeitura já notificou ou cobrou formalmente a CBA para a manutenção da via? 4. Se há previsão para a realização de operação tapa-buraco na rua Comendador Pereira Ignácio? 5. Caso não haja previsão, quais medidas serão adotadas para garantir a recuperação da via o mais breve possível? Sala das Sessões, plenário vereador Orlando Silva, 18 de março de 2026, Sara Lima, vereadora. Requerimento 166/2026. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, o presente requerimento se justifica diante das condições precárias em que se encontra o velório municipal, conforme demonstram imagens recentes, com evidentes sinais de infiltração, mofo nas paredes e teto, além de danos estruturais como vidros quebrados. A situação apresentada compromete não apenas a estrutura do prédio, mas principalmente a saúde dos usuários e servidores, considerando que o mofo pode causar problemas respiratórios e agravar condições de saúde, além de representar total falta de higiene em um ambiente que deveria prezar pelo acolhimento e respeito. Ressalta-se que o velório é um espaço utilizado por famílias em momentos de dor e fragilidade, sendo inaceitável que se encontre em condições inadequadas, insalubres e indignas. Dessa forma, é fácil e necessária a adoção de medidas urgentes por parte do poder público, visando garantir condições mínimas de dignidade, segurança e respeito à população. Requeiro a mesa ouvido plenário seja oficiada a senhora prefeita municipal, solicitando o seguinte pedido de informações. 1. Se a administração tem conhecimento das condições estruturais do velório municipal, especialmente quando há presença de infiltrações, mofo, danos no teto e vidros quebrados. 2. Se foi realizada a vistoria técnica recente no local, encaminhando cópia do laudo caso exista. 3. Quais medidas serão adotadas para manutenção urgente no espaço, incluindo reparo do telhado em infiltrações, eliminação do mofo, substituição de vidros danificados, pintura e adequação do ambiente. 4. Qual o prazo para execução dos serviços necessários? 5. Caso não haja previsão, que justifique os motivos. Sala das Sessões, plenário vereador Nando Silva, 18 de março de 2026, Sara Lima, Paulinho Bola, vereadores. Requerimento 167/2026. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, o presente requerimento se justifica diante das condições precárias da pavimentação na rua David Ribeiro, localizada no bairro Vila Alfa, que apresenta diversos pontos de deteriorização, com buracos, desníveis e desgaste acentuado na camada asfáltica. A situação compromete a segurança de motoristas e pedestres, podendo ocasionar danos a veículos, além de aumentar o risco de acidentes, especialmente em períodos de chuva. Ressalta-se que a via é utilizada diariamente por moradores, sendo fundamental a realização de manutenção adequada para garantir melhores condições de trafegabilidade e segurança. Requeiro a mesa ouvido plenário seja oficiado a senhora prefeita municipal, solicitando o seguinte pedido de informações. 1. Se há conhecimento das condições da pavimentação asfáltica na rua David Ribeiro, no bairro Vila Alfa, que se encontra com diversos pontos de desgaste, buracos e irregularidades. 2. Se foi realizada a vistoria técnica recente no local, encaminhando cópia do laudo caso exista. 3. Se há previsão para a realização de serviços de manutenção, tapa-buracos ou recapeamento asfáltico na referida via. 4. Qual o prazo previsto para a execução do serviço? 5. Caso não haja previsão, que justifique os motivos. Sala das Sessões, plenário vereador Orlando Silva, 18 de março de 2026, Sara Lima, Paulinho Bola, vereadores. Requerimento 168/2026. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, excelentíssima senhora prefeita do município de Alumínio, considerando a necessidade de informações claras aos usuários do transporte coletivo na rodovia Raposo Tavares, no trecho que abrange o município de Alumínio, considerando que é essencial para a população se locomover com segurança e planejamento, bem como garantir o acesso à informação e à mobilidade urbana, requer que seja enviado à concessionária CCR Motiva o seguinte pedido de informações. Requeiro a mesa ouvido plenário seja oficiada a senhora prefeita municipal, solicitando o seguinte pedido de informações. 1. A CCR Motiva poderia enviar à Câmara mapa
com a localização precisa dos pontos de ônibus na rodovia Raposo Tavares, no trecho que abrange o município de Alumínio? 2. Na impossibilidade de o envio do mapa, informar a localização dos pontos de ônibus na rodovia Raposo Tavares, no trecho que abrange a cidade de Alumínio, mais precisamente do bairro Pantojo até o KM 80800. Sala das sessões, plenário vereador Orlando Silva, 19 de março de 2026, Paulinho Bola, vereador. Requerimento 169/2026. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, o presente requerimento se faz necessário diante de diversas reclamações de munícipes, bem como constatação por esta vereadora, de que diversos ônibus de transporte coletivo estão circulando com o sistema de ar-condicionado inoperante, causando desconforto aos usuários, especialmente em dias de altas temperaturas. Destaca-se a adequada prestação do serviço público de transporte coletivo deve garantir condições mínimas de conforto, segurança e dignidade aos cidadãos. Dessa forma, a identificação dos veículos por placa permitirá maior transparência, fiscalização efetiva e eventual responsabilização da empresa prestadora de serviço. Diante dessa situação, requeremos a mesa ouvida do plenário seja oficiada a excelentíssima senhora prefeita municipal, solicitando o seguinte pedido de informações. 1. Relação detalhada da frota, lista completa de todos os ônibus que operam no transporte coletivo do município, contendo placa de cada veículo, número de identificação, se houver, ano de fabricação. 2. Situação do ar-condicionado. Informar individualmente por placa quais veículos estão com o ar-condicionado em pleno funcionamento, estão com o ar-condicionado inoperante, estão em manutenção. 3. Manutenção preventiva e corretiva. Informar a periodicidade de manutenção dos sistemas de ar-condicionado, data da última manutenção realizada em cada veículo. 4. Fiscalização do contrato. Informar se a fiscalização por parte da Prefeitura quanto ao funcionamento do ar-condicionado. Em caso positivo, encaminhar relatórios de fiscalização, notificações ou penalidades aplicadas à empresa. Sala das sessões, plenário vereador Orlando Silva, 19 de março de 2026, Sara Lima, vereadora. Peço para discutir. 5 minutos com a parte, vereador. Eu fiz esse requerimento porque, novamente, é muita reclamação referente ao ar-condicionado dos ônibus, e a partir do momento que a empresa ganhou uma licitação, onde lá constava que tinha que ter o ar-condicionado, e com isso outras empresas deixaram de participar por não ter, então ela tem que entregar um serviço certo, um serviço digno, que é o que eles merecem. Então, por isso eu fiz esse requerimento. Continua a discussão, o requerimento número 169. Não havendo mais para discutir, solicito que ao vereador e secretário Léo Pistila continue a leitura dos mais requerimentos. Requerimento 171/2026. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, o presente requerimento se faz necessário diante das diversas reclamações de moradores do bairro Jardim Olidel, na Rua dos Carvalhos, próximo aos números 515 e 539, 2 terrenos com crescimento excessivo do mato e com o aparecimento de animais peçonhentos, especialmente cobras, colocando em riscos a segurança e a saúde da população. A situação é ainda mais preocupante por se tratar de área próxima a residências com circulação de crianças, idosos e animais domésticos, o que exige a ação imediata do poder público, seja por meio de limpeza direta, em caso de área pública, ou notificação do proprietário, em caso de área privada. Diante do exposto, é imprescindível a adoção de medidas urgentes para evitar acidentes e garantir condições adequadas de segurança aos munícipes. Diante dessa situação, requeremos a mesa ouvida do plenário seja oficiada a excelentíssima senhora prefeita municipal, solicitando o seguinte pedido de informações. 1. Em se tratando de terrenos particulares, os proprietários já foram notificados para a realização de limpeza e manutenção? Em caso positivo, encaminhar cópia de notificação. 2. Existe cronograma de fiscalização e limpeza de terrenos nesta localidade? 3. Há previsão para a realização de limpeza imediata do local? 4. Quais medidas estão sendo adotadas para prevenir o aparecimento de animais peçonhentos e garantir a segurança dos moradores? Sala das sessões, plenário vereador Orlando Silva, 20 de março de 2026, Sara Lima, vereadora. Requerimento 172/2026. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, o requerimento é necessário a pedido de vários moradores que me procuraram reclamando referente à mudança do ponto de ônibus do bairro Paraíso. É preciso a implantação do ponto de ônibus na rua Poços de Calda, próxima à casa de ração, o qual foi relocado para outro lugar, ficando distante para a população que utiliza o transporte coletivo.
Diante dessa situação, requeremos a mesa ouvida do plenário seja oficiada a excelentíssima senhora prefeita municipal, solicitando o seguinte pedido de informação. 1. Seria possível realizar o estudo técnico para a relocação de um ponto de ônibus no local? Se sim, quando? Se não, por quê? 2. A previsão para a implantação do ponto? Sala das Sessões Plenária, vereador Orlando Silva, 20 de março de 2026, Sara Lima, vereadora. Requerimento 173/2026. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, excelentíssima senhora prefeita do município de Alumínio, considerando que o vereador que este subscreve, no uso de suas atribuições legais, vem respeitosamente à presença de vossa excelência, requerer providências quanto à situação verificada na rua Alagoas, localizada no bairro Jardim Progresso, considerando que, conforme constatado, o ponto de ônibus anteriormente existente no referido local foi desativado. No entanto, permanece instalada a placa de sinalização indicativa do ponto, o que pode causar confusão à população. Considerando que, além disso, após a retirada da estrutura do ponto, a calçada ficou danificada, apresentando buracos e irregularidades, comprometendo a segurança dos pedestres, especialmente de idosos e pessoas com mobilidade reduzida, aumentando o risco de acidentes. Requeiro a mesa ouvida do plenário seja oficiada a senhora prefeita municipal, solicitando o seguinte pedido de informações. 1. A retirada da placa de sinalização do ponto de ônibus, desativado na rua Alagoas, bairro Jardim Progresso. 2. A realização de manutenção e reparo da calçada no local, garantindo condições adequadas de acessibilidade e segurança aos munícipes. Justifica-se o presente requerimento em razão das diversas reclamações de moradores e usuários que transitam pelo local, preocupados com a possibilidade de acidentes. Sala das Sessões Plenária, vereador Orlando Silva, 20 de março de 2026, Paulinho Bola, vereador. Requerimento 174/2026. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, excelentíssima senhora prefeita do município de Alumínio, considerando que nos termos regimentais venho por meio deste requerer a vossa excelência que seja realizado, por meio do setor competente, estudo técnico para a implantação de um ponto de ônibus na rua Francisco Balbino da Silva, localizado no bairro Colibri, mais precisamente em frente à Chácara Heloíse. Justificativa. A presente solicitação se faz necessária tendo em vista a grande movimentação de pedestres no local, especialmente de estudantes que utilizam o transporte público diariamente. Atualmente, os munícipes aguardam transportes sem qualquer estrutura adequada, ficando expostos a intempéries climáticas, como sol intenso e chuvas, o que compromete o bem-estar e a segurança da população. A instalação de um ponto de ônibus devidamente estruturado contribuirá significativamente para a melhoria das condições de espera, proporcionando mais conforto, segurança e dignidade aos usuários do transporte público. Diante do exposto, solicitamos a atenção do Poder Executivo para o atendimento deste importante demanda da comunidade local. Requeiro a mesa ouvida do plenário seja oficiada a senhora prefeita municipal, solicitando o seguinte pedido de informações. O Executivo poderia solicitar um estudo técnico para implantar um ponto de ônibus no bairro Colibri, conforme descrição acima citado? Se sim, quando? Se não, por quê? Sala das Sessões, plenário vereador Orlando Silva, 20 de março de 2026, Paulinho Bola, vereador. Requerimento 175/2026. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, excelentíssima senhora prefeita do município de Alumínio, considerando que o vereador que se subscreve no uso de suas atribuições legais vem respeitosamente à presença de vossa excelência requerer que sejam adotadas as providências necessárias para a realização de roçada e limpeza na rua Oswaldo Piontola, localizada no bairro Colibri, considerando que a presente solicitação se justifica em Pela razão... ordem, presidente. Pois não, vereador. Peço o arquivamento desse requerimento porque já foi executado sábado. Requerimento arquivado a pedido do autor. Solicito ao secretário vereador Léo Pstila que faça a leitura das indicações. Indicação número 77/2026. Indicamos à senhora prefeita municipal que, através do departamento competente, que seja realizado o mais breve possível, na entrada do bairro Areia Branca, o seguinte serviço: desassoreamento do córrego na estrada Jaziel do Prado Ferreira, figura 1, desobstrução da tubulação do córrego que passa embaixo do asfalto entre a estrada Jaziel do Prado Ferreira com a estrada do Carafá, limpeza de 2 saídas de água que se encontra obstruída, localizada na estrada Jaziel do Prado Ferreira, limpeza de 2 bocas de lobo que se encontra obstruída na rua Diorval Furquim, limpeza da estrada Jaziel do Prado Ferreira, uma leve lombada na rua para conter um pouco a descida de águas pluviais na rua Diorval Furquim, figura 9. Fotos em anexo, Léo Pstila, vereador. Indicação 78/2026. Indico a excelentíssima senhora prefeita municipal, nos termos regimentais, que determine ao setor competente a adoção de medidas urgentes para a recuperação da via pública na rua José Jovino Jardim Olidel, onde há um grave
afundamento do asfalto, conforme registros anexos. Indica-se a realização de vistoria técnica imediata no local, o isolamento e sinalização adequada na área, garantindo a segurança de pedestres e motoristas, a execução da obra de reparo definitivo, com avaliação da base da via e possíveis problemas em galeria pluvial ou erosão do solo, caso necessário, a interdição parcial ou total da via até a solução do problema. Sara Lima, vereadora. Indicação 79/2026. Indicamos à senhora prefeita municipal que, através do departamento competente, proceda à compra de cobertores e lençóis para o pronto atendimento municipal de alumínio. Sara Lima, vereadora. Indicação número 80/2026. Indicamos à senhora prefeita municipal que, através do departamento competente, providencie a limpeza e manutenção da calha do velório municipal. Sara Lima, Paulinho Bola, vereadores. Indicação número 81/2026. Indicamos à senhora prefeita municipal que, através do departamento competente, verifique a possibilidade de efetuar a troca das lâmpadas amarelas da rua Maria José de Lourdes, bairro Irema, por lâmpadas de LED ou brancas. Sara Lima, Paulinho Bola, vereadores. Indicação 82/2026. Indicamos à senhora prefeita municipal que, através do departamento competente, a possibilidade de implantação de um ponto de ônibus entre as ruas José Benedito e Julieta Tavares, no bairro Figueiras. Sara Lima, Paulinho Bola, vereadores. Indicação 83/2026. Indicamos à senhora prefeita municipal que, através do departamento competente, a possibilidade de implantação de uma academia ao ar livre na estrada Ayrton Senna, Sinindu, próximo ao Viradouro. Sara Lima, Paulinho Bola, vereadores. Indicação 84/2026. Indicamos à senhora prefeita municipal que, através do departamento competente, bem como a empresa responsável pelo transporte coletivo, que sejam adotadas medidas imediatas para reforço na limpeza e higienização dos ônibus que atendem o município. Sara Lima, vereadora. Indicação 85/2026. Indicamos à senhora prefeita municipal que, através do departamento competente, a possibilidade de implantação de uma placa de identificação na estrada do bairro Paraíso, mais precisamente na rua Porto Seguro. Sara Lima, vereadora. Indicação 86/2026. Indico à excelentíssima senhora prefeita municipal que, junto ao departamento competente, realize estudo técnico e, após, instale 2 redutores de velocidade lombadas na estrada municipal do Carafá, bairro Areia Branca 2. Um acima do numeral 450, próximo à placa de atenção ciclistas, e outra nas imediações do numeral 560, fotos inclusas. Cislene, vereadora. Indicação 87/2026. Indico à senhora prefeita municipal que, por intermédio do setor competente, que seja realizada a manutenção da rua Dércio Honório Rocha, número 337, bairro Figueiras, com a devida passagem da máquina, patrulhamento com fresa, visando a melhoria das condições de tráfego na referida via. Jean Delite, vereador. Indicação número 88/2026. Indico à excelentíssima senhora prefeita municipal que, junto ao departamento competente, realize estudo técnico para implantar melhorias na estrada Judir Gama da Cruz, bairro Areia Branca 2, com execução de serviços de nivelamento, cascalhamento e, se possível, pavimentação. Cislene, vereadora. Indicação número 89/2026. Indico à excelentíssima senhora prefeita municipal que, junto ao departamento competente, realize estudo técnico para determinar demarcação das vagas de estacionamento em frente à unidade básica de saúde para PCD, pessoas com deficiência, e funcionários na referida unidade, localizada na estrada Jaziel do Prado Ferreira, 3230, bairro Itararé. Cislene, vereadora. Leitura dos recebidos e diversos. Resposta da Cooperativa de Eletrificação e Desenvolvimento da Região de Tumairinque, Serim, ao requerimento número 114/2026, de autoria do vereador Léo Pistila. Resposta do 5º Batalhão de Policiamento Rodoviário ao requerimento número 149/2026, de autoria do vereador Eduardo. Passaremos agora ao tema livre para usar a palavra por 15 minutos, com a partes onde temos escrito o vereador Eduardo. Senhor presidente, senhores vereadores, população de alumínio aqui presente, internautas que nos acompanham aqui agora ao vivo no site da Câmara Municipal e depois também nas redes sociais, aí nos recortes que a gente tem feito e publicado. Boa noite a todos. O assunto não tem como começar sem ser outro que não os cargos que acredito sejam pautados para votação na próxima sessão, se nenhuma outra emenda se apresentar ao projeto de lei. Mas, antes disso, quero ponderar uma fala na rede social da Ana Paula, que já foi bem rebatida, mas que soa mal de falar que a oposição faz oposição
por oposição, e que a oposição faz oposição por maldade, por maldosa. Quero lembrar uma coisa para você, prefeita. Dessa oposição maldosa foi que saiu o projeto da APAI, 35 famílias que estão sendo atendidas pela aba, e esse projeto nasceu de uma ideia de quando estávamos unidos ainda na oposição, eu, Sara Bola e Léo, que, por direito dele, optou por ir para a base. E se agremiou aqui dentro da Câmara, porque essa divisão ela não toma proporção da Câmara, com a iniciativa do Sadraque e do Jean de participar dela, porque sem os dois a gente não teria o alcance para 35 crianças e para o transporte para 35 crianças. Então, foi essa oposição maldosa que colocou 35 crianças com uma terapia que as mães ficaram encantadas quando foram apresentados os projetos para ela. É da oposição maldosa, Ana Paula, que nasceu o projeto Sorriso Feliz, que destacou no primeiro ano a tua administração, inclusive no SBT. Cidade de Alumínio, que está acostumada, infelizmente, a ser noticiada aí afora por falsos médicos, falsos profissionais, teve um destaque positivo, prefeita, junto da Uniso, o pessoal lá de Araçatuba, cuidando de saúde bucal dentro da escola. Também é dessa oposição maldosa que se fez nascer um projeto de lei, que você não teve a competência de resolver ainda, aliás, por emenda impositiva, do Cuca Legal, saúde mental para os professores ou para os alunos em sala de aula. Você não deu conta de licitar e executar esse projeto. Tem duas emendas, a do ano retrasado e a do ano passado, que vale para esse ano. E tantos outros projetos que saíram dessa oposição maldosa. Está nessa oposição maldosa que você fala, prefeita, por exemplo, o vereador mais votado dessa eleição, que é do teu partido, que é o Bola, que, com a bondade que tem, não fica a todo tempo lembrando, que correu as ruas dessa cidade toda pedindo voto para você. Então, quando você for defender algo que é do teu interesse, que é esse projeto de cargos, e que se for interesse de mais alguém, que cada qual responda pelo seu interesse. Tenha cuidado ao falar em oposição por oposição, porque você, dentro dessa casa, foi uma vereadora ferrenha em determinado momento da oposição. Num primeiro momento, na defesa do nepotismo do grupo do Tiseu, na época que tinha 3 parentes empregados dentro da prefeitura, você não votou o projeto para abrir a processante contra ele. Mas logo depois se colocou contra o prefeito que você apoiava. E aí você podia fazer o que queria, inclusive catar a roçadeira, sair cidade afora, roçando e reclamando de todo o serviço. Aí agora, quando a gente faz um vídeo aí trazendo um tom de humor, ela fica um pouco brava. Eu não vejo razão. Se ela está ficando brava, eu tenho certeza que eu estou no caminho certo. Mas vamos lá para o projeto de lei. O artigo 4º do projeto de lei que está protocolado aqui dos cargos, capítulo 2, ele trata assim: as atividades da administração municipal sujeitar-se-ão em caráter permanente aos seguintes princípios, são os princípios da administração pública. 1, legalidade, moralidade e impessoalidade. Ela traz isso da Constituição. Aí o 10º, a valorização e o desenvolvimento permanente dos empregados públicos como agentes essenciais. Aí vai para o artigo 28, ela esqueceu que ela colocou no artigo 10. Parágrafo 4º do artigo 28. 20% dos cargos dos empregados públicos concursados. Ela vai valorizar o servidor e ela só coloca 20% desses cargos em favor desse servidor. Eu vou começar a responder com nomes aqui, porque eu gosto de tratar as coisas com nome. Aquelas pessoas que vão na minha rede social, notadamente todas aquelas que são positivas, eu tenho respondido, e as negativas, em regra, eu tenho ignorado. Mas eu noto que aquelas pessoas que são muito bem atendidas pela Ana Paula, que um parente recebe um estágiozinho, e que a pessoa, como servidor, recebe não sei quantas horas extras, e se trabalha em hora extra, tem que receber. Mas essas pessoas são fervorosas para defender a prefeita. Eduardo, o que você faz pelo servidor? Eu alterei esse parágrafo 4º, passando ele de 20% para 50%. Para o servidor de carreira, o cara que está trabalhando lá, concursado há 10, 15, 20 anos. É para você que a maior parte desses cargos tem que ser relacionada. A prefeita sabe que, regra geral, todos os cargos hoje em comissão, que é o que ela está criando, tem de ter o nível superior. Tem de ter, ponto final, não é
um querer dela. Tem de ter, o Tribunal de Justiça tem se manifestado com relação a isso, o próprio Tribunal de Contas, em regra, em alguns apontamentos. Mas eu falei, eu vou quebrar o galho dela lá. Ela criou 19 divisões. 19 divisões. Salário médio, R$ 3.500, se eu não me engano. E nessas divisões o requisito é segundo grau completo só. Porque ela quer catar toda aquela turma de fora que apoiou e ela deve compromisso, e às vezes está até encaixada no estágio provisoriamente, para colocar dentro da prefeitura. E eu falei, bom, vamos aproveitar isso daqui, vamos resolver essa parada. Eu mudei essas 19 divisões. Essas 19 divisões em que impera o ensino médio completo, pode ser, desde que seja funcionário público. Funcionário público que tenha 3 anos de experiência no cargo ou na área, pode ocupar essa pasta, tranquilamente. E aí tem razão de ser. Porque lá, num outro parágrafo, já inseri também, que considera-se o conhecimento disso, daí a pessoa está no cargo. Então, você imagina, vai ter um cargo para o setor de obras, e o cara é concursado em obras. Há 10 anos, ele tem anotado experiência. Ele tem o ensino médio, tem anotado experiência. Então, para você, servidor, que tem o ensino médio, que já é concursado, e que tem a experiência no cargo, a que vai, você pode. Se não, tem que ter nível superior, que são aqueles outros 20 cargos, porque são 20 mais 19, 39 divisões. E daí, dentro daquelas 20, impera a regra dos 50%. Vamos lá, outra parte interessante. A prefeita tinha que mandar o projeto seguinte, que a jornada de trabalho ela é livre. Livre. Não tem carga horária de 40 horas semanais. Ela pôs no projeto as 40 horas semanais, no projeto, as 40 horas semanais para os cargos comissionados. Está lá no projeto. Só que não tem ponto. Sabe por que não tem ponto? E vamos dar nome aos bois aqui. E depois vocês olham na rede social. É para, por exemplo, o Freire, que executa um bom trabalho na Defesa Civil, poder cumprir a agenda política fora da cidade com situações que não são correlatas à Defesa Civil. Porque ele está indo em outras cidades para resolver o problema de hospital regional. O que isso tem a ver com a Defesa Civil? Você, contribuinte, está pagando para estar fazendo outras situações. Ah, mas executa um trabalho bom com a Defesa Civil, toda vez que liguei, atendeu prontamente, tanto ele quanto o Severino. Tem de reconhecer. Só que o lugar é aqui. A carga horária que trabalha aqui não é para com o carro da prefeitura, com o dinheiro do contribuinte, e atender a agenda política nas cidades da região. Às vezes que foi para Brasília, às vezes que vai para a Lesp, está no exercício do cargo de chefe da Defesa Civil? Não. Então está errado. Está errado isso daí. Só não vê quem não quer estar na rede social, está marcado lá. Faz prova contra si mesmo. Aí quer que eu aprove um projeto de lei que as 40 horas semanais a pessoa não tem que bater ponto. Ah, mas o cargo de carreira faz outras atividades. Maravilha. Faz relatório. No sábado estive no teatro acompanhando, no domingo, na segunda estava em Brasília, no exercício do cargo de diretor, relatório, compensa as horas, está tudo certo. Regra geral, entrou, ponto, saiu, ponto. Porque daí eu quero ver se 40 horas semanal vai ser cumprida. Porque existem pessoas aí que com todo direito tem meia dúzia de trabalho e consegue executar um trabalho bom, mas tem que ter jornada livre, não de 40 horas. Porque nunca vai conseguir cumprir 40 horas, porque não dá. Não dá tempo, e aí a gente fica sendo feito, parece que de otário. E aí a gente vai vendo, assim, por exemplo, as coisas poucas que vão acontecendo. Não tinha exigência, pega lá, diretor de divisão na educação, de saúde alimentar. Requisito, graduação livre, beleza. Se está qualquer profissional, um profissional formado em metalurgia, em nível superior, ele pode cuidar da merenda escolar. Tem lógica um negócio desse? Tem de ter o requisito da nutrição. Não tem cabimento. E aí a gente foi colocando item a item. Então, quando a prefeita foi às redes sociais chorar, ela tem que pensar que nós estamos aqui para ajudar, porque, francamente, eu diminui poucos os cargos delas. Eu coloquei requisito, exigi que contrate quem já está na folha de pagamento da prefeitura, porque a gente compreende que ela precisa, efetivamente, de cargos para tocar a administração. O que não dá é para não ter requisito nenhum. Na educação, diretor de educação, estava lá a graduação completa. O atual diretor tem muito mais que graduação completa. A gente tem que saber. Mas, de repente, amanhã ou depois pode vir qualquer outra pessoa. Então, tem de ser professor, com formação em pedagogia, minimamente. Então, a gente foi colocando várias outras emendas, que totalizaram 22 emendas.
22 emendas. Não foram poucas emendas, não, porque tinha muita coisa para modificar. Mas só que a hora que você começa a ver o projeto, você começa a entender a razão de ser. Por que não tem que ter controle de carga horária? Porque daí o cara, por exemplo, e vou citar de novo, que é o Freire, sai aqui da cidade e vai fazer agenda política fora da cidade, no horário de serviço, cartãozão aberto, recebendo, porque não tem controle. Aí quem que é o otário nessa situação? A gente está passando aqui, parece que ninguém está vendo nada disso. Ah, vou para Brasília, vai para a Lesp. Está no exercício do cargo? Não está. Não está. E se colocou 40 horas semanais, quem inventou isso foi ela. Ela que tivesse a coragem de mandar um projeto aqui, que vai pagar 10.350 para um diretor, para o cara ter jornada livre. E quem quiser votar, que vote. Cada um que resolva do seu jeito. O que não dá para admitir é um faz de conta de um projeto de lei, que não tem requisito nenhum, porque ela não fez questão de colocar requisito nenhum, que criou 19 cargos com ensino médio, ela sabendo que não pode ter cargo de ensino médio, porque tem conta política para pagar sim. Podem reparar, depois que passar tudo isso aí, a gente faz um carômetro, que foi ideia inclusive da minha esposa e da Júlia, e vai colocar a cara do cargo com o nome e a relação política, vocês vão ver se eu estou falando besteira. Qual que é a razão desse cargo? Qual que é a razão desse projeto de lei? Aí vai lá na rede social para falar que a gente faz oposição por oposição. Pelo amor de Deus, é cada coisa e fica brava ainda quando é cobrada. Vai ser cobrada até se cansar, prefeito. Se está incomodando os vídeos, isso é uma coisa que não é justificativa. Toda a vida que eu atuei aqui como parlamentar, eu fiz a mesma coisa. Emenda em projeto de lei, quando entendia que tinha que peitar o projeto, peitava, quando tinha que fazer emenda, substitutivo, toda a vida eu tive a mesma atividade parlamentar. A diferença é que eu não comunicava aquilo que eu fazia. E nesse mandato eu tenho comunicado. E na hora que eu estou comunicando, eu percebi uma coisa que é importante, que se eu abro um vídeo falando assim, ó, e aqui está o projeto de lei, poucas pessoas vão notar. Quando eu abro ele, ó, e vai ter um emprego aqui, satirizando, porque tem que satirizar, porque a vontade que dá, se o projeto for na segunda-feira, é falar, todo mundo que vier aqui traz o currículo, que eu vou receber lá na porta e vou levar para a prefeita, não tem critério. Ela está falando que é impessoal, de repente você, cidadão, que está aí desempregado, pode ter uma chance. Porque no projeto, um dos requisitos é a impessoalidade. Então, se seu currículo for bom, e aí, ante os requisitos dos cargos que ela colocou, fica fácil. Então, na segunda-feira que vem, você, que está interessado nos problemas da cidade, se for realmente pautado o projeto e não tiver a retirada por conta de novas emendas, venha para a sessão defender o que é de interesse seu. Se você também quiser trazer o currículo, pode trazer, que eu vou ficar lá na porta para receber, para a gente bater um papo. São as minhas considerações. Passaremos agora... Pela ordem, presidente. Pela ordem. Pois não, vereador. Peço a supressão do intervalo regimental. Coloque em discussão a supressão do intervalo regimental. Ninguém querendo discutir. Coloco em votação. Aqueles que foram favoráveis continuem como estão. Aqueles que foram contrários queiram se levantar. Está aprovada a supressão do intervalo regimental. Dando início... Pela ordem, presidente. Pois não, vereador. Requero que registre a presença do ex-vereador, ex-presidente dessa casa, o José Luiz da Rocha, está sentadinho ali. Registrá-lo a presença e colocar a tribuna de honra à sua disposição. Comunico a presença aí do vereador Zelão e deixo à disposição aqui a tribuna de honra, se quiser vir. Solicito aos vereadores que registrem a sua presença no sistema. Dando início à ordem do dia, temos discussão única do veto integral número 1 do Poder Executivo, aposto ao projeto de lei número 5/2026L, da autoria do vereador Eduardo, que disciplina no âmbito do município de Alumínio o direito à rematrícula na mesma escola em que estudante finde o ano letivo anterior. Solicito ao secretário vereador Léo Pistila fazer a leitura do veto número 1 ao projeto de lei número 5/2026L. Ofício 136/2026. Alumínio, 4 de março de 2025. Senhor presidente, assunto: veto total ao autógrafo número 2518/2026, projeto de lei número 5/2026L. Excelentíssimo senhor presidente
da Câmara Municipal, considerando que o intuito do veto tem como principal finalidade a contribuição do Poder Executivo na efetivação da elaboração legislativa e não se configura, portanto, como uma mera desaprovação do autógrafo, cumpre-nos, imbuídos desse princípio, comunicar a esta Casa Legislativa que, no exercício das atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do Município, artigo 55, inciso 3º, e com o devido respeito às decisões legislativas, decidimos opor veto total ao autógrafo número 2.389, de 11 de março de 2025, pelas razões a seguir expostas. Razões do veto. No exercício das atribuições que me são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Alumínio, comunico a Vossa Excelência que decidi vetar integralmente, por inconstitucionalidade e contrariedade ao interesse público, o projeto de lei que disciplina o direito à rematrícula e transporte escolar. Existe vício de iniciativa, pois a propositura invade competência privativa do chefe do Executivo para legislar sobre organização de serviços públicos e regime administrativo, violação ao princípio da separação de poderes. A medida cria despesas sem a prévia dotação orçamentária e sem o estudo de impacto exigido pelo artigo 113 do ADCT, da Constituição Federal e pela Lei de Responsabilidade Fiscal, especialmente no que tange à obrigação de transporte escolar para escolhas discricionárias da família. Assim, a quebra do critério de zoneamento, escola-residência, desorganiza o planejamento de rede municipal, podendo gerar superlotação em determinadas unidades e ociosidade em outras, prejudicando a eficiência do ensino. Ante o exposto, não resta outra alternativa senão a posição do veto total. Estas são as razões que nos levaram ao veto total do referido autógrafo, que submetemos à elevada apreciação dos senhores membros do Legislativo Municipal. Atenciosamente, Ana Paula de Cássia Neto, Prefeita Municipal. Excelentíssimo senhor vereador Jean Ricardo de Souza, presidente da Câmara Municipal de Alumínio. Coloque em discussão o veto número 1 ao projeto de lei número 5, 2026. Peço para discutir, senhor presidente. 15 minutos com a parte, vereador. Tem hora que eu tenho a impressão que aquilo que a gente faz aqui como atividade legislativa, a prefeita não tem nem o trabalho de ler. Ou então, quando a equipe jurídica dela lá faz a resposta para ela, ela também não tem o trabalho de ler aquilo que está assinando. Porque ela fala que a gente está criando, pela lei, que é de minha autoria, um mero capricho para os pais e pais de alunos da educação e que isso vai inferir em custos ao município. Quando, na realidade, a lei, Ana Paula, é uma coisa meio que estúpida do ponto de vista de ter de legislar, porque é meio que lógico que a gente pede por essa lei. É que aquela criança que já está matriculada numa escola e nela acomodada, tenha o direito de rematrícula no ano subsequente, se naquela escola tiver a série. Então, vamos lá. Uma escola que tem do 1º ao 4º ano, por exemplo, a criança entrou no 1º ano, se a criança já está matriculada nessa escola, quando ela passar o 2º ano, que seja direito dessa criança se rematricular naquela escola. Porque isso atende, e talvez você não compreenda, a um princípio, inclusive, que está no ECA, que é o Estatuto de Direito da Criança e do Adolescente, que é o princípio do melhor interesse da criança. Não me interessa o teu melhor interesse, não interessa o melhor interesse do diretor da escola, não me interessa o melhor interesse do diretor do departamento de educação, como ele vai fazer com o transporte. Me interessa um princípio que está acima desses interesses seus. Entendeu? Porque é o melhor interesse da criança. Eu não estou pedindo para você o seguinte, que quando for fazer a primeira matrícula, o pai e a mãe têm o direito de escolher onde é, porque aí eu entendo, inclusive está isso no projeto, talvez você não tenha lido, que o município tem que georreferenciar essa criança. Porque eu compreendo que o georreferenciamento do aluno, ele é bom para a criança que estuda mais perto da casa, é bom para o município que se organiza melhor no transporte, inclusive para os repasses de transporte. Mas perceba só, aquele aluno que por incompetência da administração, e eu não estou falando da tua, pode ser de anterior, tenha sido matriculado longe da escola, ele não foi colocado o mais próximo da escola. Ele foi para longe, ele já está estudando lá longe. E depois de um ano ele se acostumou a estudar naquela escola. Aí agora, por culpa da própria administração, você vai punir 2 vezes essa criança. Num primeiro momento, quando matriculou longe de onde ele tinha direito de estudar, e agora transferindo ele. Então essa lei, que eu tenho certeza que você não leu, porque quando vai uma lei de minha autoria aí, você já leva para o coração, não vai para o cérebro. Se for para o cérebro, você vai compreender. É só ler.
A minha lei não muda nada, ela não está criando nada, ela só está falando assim o seguinte: ó, a criança matriculada tem direito de permanecer na mesma escola. Tem lógica isso para você? Tem lógica para você? Então vamos mudar a pergunta. Advogada, tem lógica para você, doutora Ana Paula? Porque, pelo amor de Deus, esse veto aqui, ele é veto político. Ele é veto político, porque de quem não leu o projeto de lei. Porque eu não estou exigindo direitos a mais, eu estou exigindo só que a criança tenha direito de rematrícula na mesma escola, se no ano seguinte tiver a série. É só isso. Então, o meu voto com relação vai ser pela derrubada do veto. Continua a discussão. O veto número 1 ao projeto de lei número 5/2026, Vizinho, tem que explicar? Então, antes de votar, é importante fazer um aviso, que quem aprova o veto, ele rejeita o projeto. E quem rejeita o veto, aprova o projeto. Rejeitar. Coloque em votação o veto número 1 ao projeto de lei número 5/2026, Cadê o meu aqui? Retificou. Meu voto está computando aqui. É só para... Porque se fosse o Gideão que estivesse lá em cima, eu ia achar que ele tinha hackeado minha conta. Eu não tinha entrado, meu voto saiu? Sim. Hã? Anuncio meu voto como aprovação ao veto número 1 ao projeto de lei número 5/2026, Veto número 1 ao projeto de lei número 5/2026, aprovado por 5 votos. Discussão única do projeto de lei número 134/2025, de autoria do vereador professor José de Carvalho, que dispõe sobre denominação de próprio municipal, Centro de Especialidades Médicas, Dr. Enio Lippe. Solicito ao secretário vereador Lopes Tila fazer a leitura do projeto de lei número 134/2025. Projeto de lei 134/2025. Projeto de lei 134/2025. Dispõe sobre denominação do próprio municipal, Centro de Especialidades Médicas, Dr. Enio Lippe. A Câmara Municipal de Alumínio aprova. Artigo 1º. Fica denominado Centro de Especialidades Médicas Dr. Enio Lippe, o próprio municipal localizado na Avenida Engenheiro José Hermílio de Moraes, 798, Vila Industrial, antigo CE SESI 192, neste município. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições anteriores. Sala das Sessões, plenário vereador Orlando Silva, 3 de dezembro de 2025, professor Gediel, vereador. Justificativa. Dr. Enio Lippe nasceu em Mairinque, em 1933, filho caçula de imigrantes italianos. Formou-se pelo médico pela segunda turma da Faculdade de Medicina de Sorocaba, PUC Sorocaba, concluindo o curso em 1958. Seu primeiro emprego foi na cidade de Alumínio, onde residiu por cerca de 20 anos. Na época, era o único médico morador da cidade e dedicava-se integralmente à população local, atendendo trabalhadores da indústrias, seus familiares e todos os moradores, sem distinção, com a mesma atenção, carinho e humanidade. Fosse de manhã, à tarde ou à noite, sempre que necessário. Ao longo de quase 4 décadas de atuação em alumínio, o Dr. Enio destacou-se pela competência técnica, dedicação à medicina e profundo espírito humanitário. Seu trabalho foi marcado pela preocupação social, pelo cuidado com os mais humildes e pelo compromisso em aliviar o sofrimento de quem mais precisava.
Querido por toda a comunidade, Dr. Enolipe deixou um legado de amor e serviço ao próximo. Faleceu em decorrência da pandemia de Covid-19, deixando sua amada esposa, a senhora Valda Lipe, que também se dedicou por muitos anos à educação e às causas sociais em alumínio, e seus 4 filhos, Vitor, Selma, Laís e Iris. Por sua trajetória exemplar e por tudo o que fez em favor da saúde e do bem-estar da população, Dr. Enolipe é mais do que merecedor desta homenagem que reconhece sua vida de trabalho, ética e generosidade. Solicito ao secretário vereador Léo Pistila fazer a leitura do parecer jurídico. Peço, presidente, pela ordem, peço a leitura também dos pareceres das comissões. Solicito ao vereador que, assim da leitura do parecer jurídico, faça a leitura também dos pareceres das comissões permanentes. Parecer 59/2026. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Alumínio, excelentíssimos senhores vereadores, projeto de lei 134/2025, ementa, direito administrativo, projeto de lei sobre a denominação do próprio municipal, Centro de Especialidades Médicas, parecer pelo não recebimento. Relatório. Submete-se a esta análise o projeto de lei 134/2025, de autoria do vereador professor Gediel, que propõe denominar como Centro de Especialidades Médicas Dr. Enolipe, o prédio do antigo SESI 192. Embora o mérito da homenagem seja louvável, face à biografia do homenageado, a proposição deve ser confrontada com o rigor formal imposto pela legislação municipal vigente que disciplina a matéria. Eis o relatório. Fundamentação. A análise de legalidade de projetos de denominação do município de Alumínio é agora regida pela Lei Municipal número 2.377, de 28 de maio de 2025. Referido, o diploma legal estabeleceu critérios objetivos e documentais que funcionam como condição de procedibilidade para a tramitação de tais projetos. O artigo 5º da mencionada lei é taxativo ao determinar. Artigo 5º. Projeto de lei de denominação, nos casos em que a lei explicita, deverão ser acompanhados dos documentos comprobatórios da homologação da licitação com a respectiva expedição de ordem de serviço. Compulsando os autos do projeto de lei número 134/2025, verifica-se que 1. Natureza da obra. O projeto refere-se à instalação de um centro de especialidades em prédio anteriormente pertencente a outra entidade, o SESI. Para que um município instale tal centro, há necessidade de adequação, reforma ao contrato da gestão, o que atrai a incidência das regras de licitação e início de serviço. 2. Ausência documental. Não foi anexada à proposição a cópia da homologação da licitação, nem a respectiva ordem de serviço ou o autorize, conforme exigidos pelos artigos 3º e 5º da Lei nº 2.377/2025. 3. Vício de instrução. A Lei 2.377/2025 retirou a subjetividade da denominação, exigindo que o legislador comprove que o espaço está em fase de execução oficial ou instalação efetiva. Artigo 3º, parágrafo 3º. A falta destes documentos impede o prosseguimento da matéria sob pena de nulidade do processo legislativo por inobservância da norma cogente municipal. Portanto, ainda que haja competência legislativa geral, o projeto padece de ilegalidade administrativa específica, pois a documentação que deveria acompanhar o projeto é inexistente nos autos. Conclusão. Diante do exposto, o presente parecer técnico conclui pelo indeferimento e não recebimento do projeto de lei número 134/2025, em virtude de manifesta ilegalidade por inobservância aos requisitos exigidos pela Lei Municipal número 2.377/2025 de alumínio. Ressalva-se que este parecer tem natureza opinativa. Caso o autor supra a falta documental, o projeto poderá ser reapresentado em conformidade com a lei. Para sua aprovação, o projeto dependerá de maioria simples dos membros da Câmara Municipal e deverá ser deliberado em fase única, conforme os artigos 238 e 251 do Regimento Interno. É o parecer Alumínio 23/2026, Gabriel M. O. Fontana, advogado OAB São Paulo. 458 e 165. Parecer 132/2026 da Comissão de Justiça e Redação, projeto de lei número 134/2025, dispõe sobre denominação do próprio municipal Centro de Especialidades Médicas, Dr. Enolipe. Em análise ao referido do projeto de lei, quanto ao aspecto legal que nos cabe examinar esta comissão, opina pela normal tramitação. Quanto ao mérito, cabe ao soberano plenário. É o parecer SMJ. Sala das Comissões, segunda-feira, 23 de março de 2026,
Professor Jediel de Carvalho, presidente. Raimundo Azevedo, membro. Léo Pistila, membro. Parecer número 133, 2026, da Comissão de Saúde e Meio Ambiente. É o projeto de lei número 134, 2025, dispõe sobre denominação do próprio municipal Centro de Especialidades Médicas, Dr. Eno Lippe. Em análise ao referido projeto de lei, quanto ao aspecto que nos cabe examinar, esta comissão opina pela normal tramitação. Quanto ao mérito, cabe ao soberano plenário. É o parecer SMJ. Sala das comissões, segunda-feira, 23 de março de 2026, Paulinho Bola, presidente, Cislene, membro, Sadraque Ferreira, membro. Coloco em discussão o projeto de lei número 134, 2025L. Peço a palavra. 15 minutos com a parte, vereador. Pela ordem, presidente. Peço a retirada do meu nome aí no parecer das comissões. Por não concordar, porque tem uma lei que fala que não pode. Né? Então, eu não me atentei a isso. A assinatura de Vossa Excelência será retirada do parecer, vereador. Tranquilamente. Pode discutir 15 minutos com a parte, vereador Eduardo. Obrigado. Não quero, sob hipótese alguma, contestar aqui o valor histórico do nome do doutor Eno Lippe, que inclusive já tem nome de uma avenida, se não me engano, na cidade, que é a avenida que vai cortar o Olidel até o Briquituba, onde tem o CDHU. Né? Eu me recordo que aqui nessa casa, uma vez, eu fazia um evento das mulheres, e estava a dona Volda, a dona Madeleine, tinha mais uma pessoa, que eu não me recordo o nome. Por que eu estou contando essa história? Porque quando o doutor Eno entrou por aquela porta, esse plenário estava tomado, parou o evento. Todo mundo fez questão de se levantar para falar com ele. Era um evento de Dia das Mulheres que nós realizamos aqui na Câmara Municipal. Então, o valor histórico do nome do doutor Eno deveria, inclusive, ser respeitado por essa casa para apresentar um projeto condizente com a lei. Condizente com a lei. O que a lei diz? O momento e a oportunidade de fazer a denominação e mais, uma exigência legal, ela não é qualquer exigência, é um requisito que tem de ter um documento anexo que demonstre, nesse momento, a gente está dando nome a quê? A que a gente está dando nome? O que tem lá, efetivamente, que mereça o nome do doutor Eno? A não ser a projeção de que vai existir algo. E vai existir algo quando? Daqui 1 mês, 45 dias, 3 meses, 6 meses? Então, qual a razão da pressa de atropelar a dinâmica do processo legislativo? Porque é procedibilidade. O projeto só pode existir em razão da apresentação de um documento que não está colocado aqui. Não é qualquer erro. Inclusive, o Bola pediu para retirar o nome dele da comissão, que apontou pela normal tramitação, salvo o melhor juízo. A Comissão de Justiça e Redação, ela tem de se ater, quando vai dar o parecer, minimamente, às leis que regem aquela matéria que está sendo disciplinado. Porque tem que minimamente reconhecer, tem que falar, ó, eu vejo essa lei, eu discordo por esse motivo, não, porque fica feio a gente colocar, ó, opino pela normal tramitação, e tendo um parecer que aponta o contrário. Então, em que pese ser livre para falar da maneira que quer. Esse projeto de lei aqui, eu vou rejeitar por conta disso. Inclusive, essa lei, perdão, que é a 2377 de 2025, salvo engano, foi aprovado nessa casa por unanimidade. Então, todos os vereadores que aprovaram aquela lei, naquela época, que se transformou nessa, concordou que para fazer denominação de próprio público tem que ter um pressuposto de existência e um pressuposto documental. Aí agora a gente vai votar isso daí. E outra coisa que tem, o doutor Eno já tem um nome na cidade, tem tanta gente, mas tanta gente que merece ser homenageada. E aí o Vitor vem para cá, filho dele, deputado federal, anuncia uma emenda e dá uma má impressão de que está comprando uma homenagem ao pai, a gente sabe que não é. A impressão que dá é essa, porque o pai dele já tem o nome de uma avenida dentro da cidade. Já foi lembrado, já foi reconhecido. E há tantas pessoas que participaram do processo de emancipação, que levaram uma vida honrada dentro da cidade, que foram comerciantes e que merecem e esperam a família o reconhecimento, e a gente vai dar 2, 3, 4 nomes, às vezes, para prédio, para rua, para evento, puxa vida, tem muita gente para ser lembrada. Então,
eu acho que é a oportunidade de rejeitar, porque é ilegal o projeto. Não tem como não falar que ele é ilegal, porque carece de um documento que a lei exige que todo mundo votou. Todo mundo menos Raimundo, que Raimundo não estava aqui na época. E, quem sabe, na oportunidade de reapresentar esse projeto, pensar em tantas outras pessoas, em tantas outras famílias, que também merecem ser homenageadas e que não têm o privilégio de ter um filho que é deputado federal e que manda emenda para o lugar que vai ser denominado do pai dele. São as minhas considerações. Continua em discussão o projeto de lei número 134/2025L. Peço para discutir, presidente. 15 minutos com aportes, vereador. Primeiro, gostaria de dar boa noite a todos, ao presidente dessa casa, aos demais vereadores, à comunidade que nos acompanha. Esse projeto, além de reconhecer a figura histórica e da importância do Dr. Enolipe na nossa sociedade, quando eu vim para Alumínio, eu comecei a trabalhar na CBA na década de 80. Quem era o médico que estava lá e que nos atendia, quando passava mal lá dentro da fábrica? Dr. Enolipe. Ele tem uma história ilibada, foi vice-prefeito de Mairim, que na área da medicina foi um dos primeiros, ou o primeiro médico que atendeu aos funcionários, e ele não só atendia funcionários, ele atendia a comunidade local que o procurava e ele é atendido. Quando nasceu esta lei, ela nasceu e ela tem um espírito. O espírito da lei qual foi? É quando ele descobriu que nós, quando foi determinado no orçamento que ia construir uma creche, a UBS, nós apresentamos uma lei dando nome à creche Professora Ediná e a UBS, o senhor Reinaldo, lá no Irema, no bairro Irema. Então, o espírito dessa lei, eu entendo que é para a obra nova. A obra do SESI e o prédio, eu não sei se o parecer, o doutor entende, a obra, o prédio, sempre foi da prefeitura, não do SESI. E é uma reforma que haverá para a instalação do Centro de Especialidade Dr. Enolipe. Não existe nome melhor do que Dr. Enolipe para dar o nome a esse centro de especialidade. Coincidentemente, o filho dele é deputado federal, pode mandar recursos para o município, que já mandou 2 milhões, para que o antigo SESI seja realmente um centro de especialidade e abre espaço, inclusive, para outras atividades, inclusive das crianças com TEA, da síndrome de Down, naquela localidade tenha um espaço para as suas atividades. Então, o projeto é importantíssimo. Partindo do pressuposto que o parecer jurídico ele não vincula o projeto, mas a comissão, as duas comissões deram parecer pela maioria, mas mesmo assim, eu não quero trazer nenhum desgaste para o nome do Dr. Enolipe, tendo em vista a sua história e que precisa ser respeitada nesse plenário, e a comunidade, com certeza, aqueles que conheceram o Dr. Enolipe o respeita e desejam que aquele centro seja dado o seu nome, nós retiraremos esse projeto esperando a licitação que a prefeita vai fazer de reforma, não de construção nova daquele prédio, que era o espírito da lei, porque se sentiu incomodado pela minha iniciativa de apresentar legalmente nome a previsão de construção de creche e centro básico de saúde numa peça orçamentária, que já tinha precedentes dessa casa. O próprio vice-prefeito atual já tinha também feito da mesma forma. Respeitando o nome e a história do Dr. Enolipe, e também do seu filho, que está mandando recursos para a cidade, independente do nome daquele centro de especialidade, e que eu achei bom apresentar para homenageá-lo, não só a família, mas a comunidade local, que conhece e respeita muito o Dr. Enolipe. Então, para preservação e não ter desgaste nessa casa, na votação e também na discussão e na retirada de assinatura de parecer de comissão, eu solicito a retirada desse projeto, presidente, por
dar um tempo aí para a licitação por 4 sessões. Por favor, presidente. Coloque em discussão a retirada do projeto de lei número 134/2025L por 4 sessões. Ninguém havendo querendo discutir, coloco em votação. Aqueles que forem favoráveis continuem como estão, aqueles que forem contrários queiram se levantar. Está aprovada a retirada do projeto de lei número 134/2025L por 4 sessões. Discussão única do projeto de lei número 22/2026L, de autoria dos vereadores professor Gideão de Carvalho e Sadraque Ferreira, que institui a Semana Municipal de Conscientização sobre a Síndrome de Down no calendário oficial do município de Alumínio e de outras providências. Solicito ao secretário vereador Léo Pistila fazer a leitura do projeto de lei número 22/2026L. Projeto de Lei 22/2026. Institui a Semana Municipal de Conscientização sobre a Síndrome de Down no calendário oficial do município de Alumínio e da outras providências. A Câmara Municipal de Alumínio aprova, artigo 1º. Fica instituída no calendário oficial de eventos do município de Alumínio a Semana Municipal de Conscientização sobre a Síndrome de Down, a ser realizada anualmente na semana que compreender o dia 21 de março, data reconhecida internacionalmente como o Dia Internacional da Síndrome de Down. Artigo 2º. A Semana Municipal de Conscientização sobre a Síndrome de Down tem como objetivos promover a conscientização da sociedade acerca da Síndrome de Down e das potencialidades das pessoas com essa condição genética, combater o preconceito, a discriminação e quaisquer outras formas de exclusão social, incentivar políticas públicas voltadas à inclusão social, educacional e profissional das pessoas com síndrome de Down, promover a difusão de informações sobre direitos, garantias e políticas públicas destinadas às pessoas com deficiência, estimular a participação da comunidade, das instituições de ensino, dos profissionais da saúde e das organizações da sociedade civil em ações da inclusão e conscientização. Artigo 3º. Durante a semana instituída por esta lei, o poder público municipal poderá prover diretamente ou em parceria com instituições públicas e privadas, entidades da sociedade civil e organizações não governamentais, atividades como palestras, seminários e debates, campanhas educativas e informativas, atividades culturais, esportivas e sociais inclusivas, ações educativas nas escolas de rede pública e privada, divulgação de direitos das pessoas com deficiência. Artigo 4º. As ações previstas nesta lei observarão os princípios da inclusão social, da acessibilidade, da dignidade da pessoa humana e da igualdade de oportunidades. Artigo 5º. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. Artigo 6º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões, plenário vereador Orlando Silva, 13 de março de 2026, professor Gediel de Carvalho, Sadraque Ferreira, vereadores. Justificativa. O presente projeto de lei tem por objetivo instituir no calendário oficial do município de Alumínio a Semana Municipal de Conscientização sobre a Síndrome de Down, a ser realizada anualmente na semana que compreende o dia 21 de março, data reconhecida internacionalmente como Dia Internacional da Síndrome de Down. A iniciativa encontra fundamento nos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da igualdade e da inclusão social, previstos nos artigos 1º, inciso 3º e 5º da Constituição Federal, bem como no artigo 23, inciso 2º, que estabelece ser competência comum da União, dos Estados e dos municípios cuidar da saúde e assistência pública, bem como da proteção e garantia das pessoas com deficiência. Também encontra respaldo no artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal, que assegura aos municípios competência para legislar sobre assuntos de interesse local, especialmente quando se trata de pessoas de políticas públicas voltadas à inclusão social e promoção da cidadania. Destaca-se ainda a importância da Lei nº 13.146/2015, que institui a Lei Brasileira da Inclusão da Pessoa com Deficiência, Estatuto da Pessoa com Deficiência, a qual estabelece diretrizes para a promoção da igualdade de oportunidades, da acessibilidade e da plena participação social das pessoas com deficiência. A síndrome de Down é uma condição genética caracterizada pela presença de um cromossomo extra no par 21, e as pessoas com essa condição possuem plenas capacidades de desenvolvimento quando lhes são garantidas oportunidades adequadas de inclusão, educação, saúde e convivência social. A criação desta semana no calendário municipal tem como finalidade estimular o debate público, promover campanhas educativas, fortalecer a conscientização da sociedade e incentivar ações que garantam o respeito e a valorização das pessoas com síndrome de Down. Além disso, a proposta busca mobilizar o poder público, as instituições educacionais, profissionais da saúde, organizações sociais e toda a comunidade para desenvolver atividades que contribuam para a redução de preconceito e a construção de uma sociedade mais inclusiva, justa e solidária. Dessa forma, o presente projeto de lei reforça o compromisso do município de Alumínio com os princípios da inclusão, da cidadania e da proteção das pessoas com deficiência. Diante da relevância social da matéria, conto com o apoio dos nobres vereadores para a aprovação desse projeto de lei. Professor Gediel de Carvalho, Sadraque Ferreira, vereadores.
Coloque em discussão o projeto de lei número 22/2026, L. Peço para discutir, presidente. 15 minutos com a parte, vereador. Novamente saudar a todos. Lembrar que a síndrome de Down não é uma doença, e sim uma alteração genética. Além da justificativa do projeto, já dá uma base ampla para aprovação desse projeto, para que realmente a sociedade comece a ter essa consciência que nós precisamos ter ações que protejam aqueles que têm a síndrome de Down. E eu gostaria de ler 3 parágrafos aqui, de uma pesquisa que eu fiz, acrescentar a justificativa do projeto. É essencial que bebês e crianças com síndrome de Down sejam acompanhadas desde cedo com exames diversos para diagnosticar o quanto antes quaisquer anormalidades cardiovasculares, gastrointestinais, endócrinas, auditivas e visuais. Muitas vezes o tratamento precoce pode até impedir que esses problemas cheguem a afetar a saúde do indivíduo. Crianças com síndrome de Down precisam ser estimuladas desde o nascimento para que sejam capazes de vencer as limitações que essa alteração genética lhes impõe. Como tem necessidades específicas de saúde e aprendizagem, exigem assistência profissional multidisciplinar e atenção permanente dos pais. O objetivo deve ser sempre habilitá-las para o convívio e a participação social. Ao longo da vida, é importante manter o acompanhamento médico para avaliação geral e para monitorar o surgimento de fatores como obesidade e qualquer outra condição que exija atenção, como a apneia do sono. O preconceito e a discriminação são os piores inimigos dos portadores da síndrome. O fato de apresentarem características físicas típicas e alguns comprometimentos intelectuais ou intelectual não significa que tenham menos direitos e necessidades. Cada vez mais pais, profissionais da saúde e educadores têm lutado contra todas as restrições impostas a essas crianças. O que nós precisamos sempre alertar, e o poder público precisa também ter essas políticas, porque hoje são crianças, amanhã serão adultos, e eles precisam ter as suas oportunidades de trabalho, autonomia e independência, para que realmente não fique eternamente dependente de seus pais, dos seus parentes. Por isso, uma atuação bem próxima dessas crianças e acompanhar o seu desenvolvimento. Por isso, eu agradeço o apoio e a autoria também do vereador Sadraque, pela importância desse projeto, e a atuação dele nessa área é importante para que realmente possamos buscar ações nesse sentido de trazer e inserir na nossa sociedade, sem preconceito, aqueles que têm a síndrome de Down. Por isso, eu suscito aos vereadores a aprovação desse projeto de forma unânime, para que realmente demonstre o Poder Legislativo uma preocupação nas políticas que tenham alcance às crianças com síndrome de Down. São essas minhas posições, presidente. Continua a discussão o projeto de lei número 22/2026, L. Não havendo mais ninguém, coloco em votação. Projeto de lei número 22/2026L, aprovado por 8 votos. Discussão única do projeto de lei número 23/2026L, de autoria da vereadora Sara Lima, que institui o Banco Municipal de Memória das Mulheres no município de Alumínio e da outras providências. Solicito ao secretário vereador Lopes Tila fazer a leitura do projeto de lei número 23/2026L. Projeto de lei número 23/2026. Institui o Banco Municipal de Memória das Mulheres no município de Alumínio e da outras providências. A Câmara Municipal de Alumínio, Estado de São Paulo, aprova. Artigo 1º. Fica instituído no município de Alumínio o Banco Municipal de Memória das Mulheres, com o objetivo de registrar, preservar e divulgar histórias, trajetórias e contribuições de mulheres que tenham participado do desenvolvimento social, cultural, político, educacional ou econômico do município. Artigo 2º. O Banco Municipal de Memória das Mulheres poderá reunir,
relatos e depoimentos, fotografias, documentos e registros históricos, pesquisas e produções acadêmicas, registros audiovisuais, outros materiais que contribuam para a preservação da memória e da participação feminina na história do município. Artigo 3º. O Poder Público Municipal poderá promover ações voltadas à coleta, organização e divulgação das histórias registradas no Banco Municipal de Memória das Mulheres, podendo firmar parcerias com escolas públicas e privadas, universidades e instituições de pesquisa, arquivos públicos e bibliotecas, entidades culturais e organizações da sociedade civil. Artigo 4º. O Poder Público Municipal poderá promover, especialmente no mês de março, ações de divulgação das histórias registradas no Banco Municipal de Memória das Mulheres, incluindo exposições, palestras, atividades educativas e eventos culturais. Parágrafo único. As exposições poderão ser realizadas em espaços públicos, especialmente na Câmara Municipal, em escolas e em equipamentos culturais do município, com o objetivo de ampliar o acesso da população à história e às contribuições das mulheres de Alumínio. Artigo 5º. A implementação das ações decorrentes desta lei ocorrerá preferencialmente com recursos humanos, materiais e estruturais já disponíveis na administração pública, podendo ser estabelecidas parcerias com instituições públicas ou privadas. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Justificativa. A história de um município é construída por inúmeras pessoas que, ao longo do tempo, contribuíram para o desenvolvimento social, cultural e econômico da comunidade. Entretanto, muitas vezes as trajetórias e contribuições das mulheres permanecem pouco registradas na memória oficial das cidades. A criação do Banco Municipal de Memória das Mulheres, de Alumínio, tem como objetivo valorizar e preservar essas histórias, reconhecendo o papel fundamental das mulheres na construção da identidade do desenvolvimento do município. A proposta também possui importante caráter educativo, possibilitando que estudantes e a população tenham acesso a relatos, documentos e registros que evidenciem a participação feminina na história local. A realização das exposições e atividades educativas, especialmente no mês de março, em alusão ao Dia Internacional da Mulher, permitirá ampliar o reconhecimento público das mulheres que contribuíram para a transformação social da cidade. Destaca-se ainda que o projeto não cria despesas obrigatórias ao município, podendo ser desenvolvido com a estrutura já existente e por meio de parcerias com instituições educacionais e culturais. Diante da relevância social, cultural e educativa da proposta, contamos com o apoio dos nobres vereadores para a aprovação do presente projeto. Sala das Sessões, plenário, vereador Nando Silva, 16 de março de 2026, Sara Lima, vereadora. Peço para discutir. 15 minutos com a parte, vereadora. A história do município ela é construída por muitas mãos, mas nem sempre fica registrado. Quando eu pensei nesse projeto, no mês das mulheres, eu pensei, no mês de março, uma exposição na Câmara Municipal, chamar uma Dona Neuza Serione, Dona Alice Tizeu, para contar a história, porque elas participaram do desenvolvimento da cidade. E tem muitas outras mulheres também. Então, pensando nesse sentido de valorização mesmo das mulheres, em homenagem às mulheres, é que eu peço o apoio dos nobres para a aprovação desse projeto. Continua em discussão o projeto de lei número 23, 2026L. Não havendo ninguém para discutir, coloque em votação. Projeto de lei número 23, 2026L, aprovado por 8 votos. Discussão única do projeto de lei número 8, 2026, da autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a estrutura organizacional e administrativa da Prefeitura Municipal de Alumínio e da outras providências com emendas. Sai da ordem do dia em razão da apresentação de emendas. Discussão única do projeto de lei número 9, 2026, da autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a autorização para remanejar, transpor e transferir. Sai da ordem do dia em razão do pedido de arquivamento e devolução. Discussão única do projeto de decreto legislativo número 11, 2025, de autoria do vereador professor Geraldo de Carvalho, que dispõe sobre concessão de título de cidadão aluminense ao deputado estadual Vitor Alexandre Rodrigues, o Vitão do Cachorrão. Solicito ao secretário vereador Léo Pstila fazer a leitura do projeto de decreto legislativo número 11, 2025. Pois não, vereador? Do projeto por 12 sessões. Coloco em discussão a retirada... Pela ordem, presidente. Peço a paralisação da sessão por 2 minutos, devido ao autor não estar no plenário. Retiro o pedido, presidente. Pela ordem, Pela ordem, presidente. Pois não, vereador? A ordem é... Não, Gedel, pedi primeiro. Eu peço a retirada do meu pedido para o Gedel poder fazer
Pedir a retirada do projeto dele. Eu vou pedir a retirada desse projeto também por 3 sessões, por gentileza. Coloque em discussão a retirada do decreto legislativo número 11/2025 por 3 sessões. Coloque em votação. Aqueles que foram favoráveis continuem como estão, aqueles que foram contrários queiram se levantar. Está aprovada a retirada do projeto de decreto legislativo número 11/2025 por 3 sessões. Anuncio a ordem do dia para a próxima sessão. Discussão única do projeto de lei número 8/2026, da autoria do Poder Executivo, com emendas. Discussão única do projeto de lei número 11/2026, de autoria dos vereadores professor Gediel de Carvalho. Discussão única do projeto de lei número 15/2026, de autoria do Poder Executivo. Segunda discussão do projeto de emenda à lei orgânica número 1/2026, de autoria dos vereadores Léo Pistila, professor Gediel de Carvalho e Sadraque Ferreira. Projeto de decreto legislativo número 2/2026, de autoria do professor Gediel de Carvalho. Projeto de resolução número 10/2026, de autoria da mesa da Câmara. Projeto de resolução número 11/2026, de autoria da mesa da Câmara. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão, desejando uma boa noite a todos.